Senta aqui um pouquinho e respira, porque tem uma mulher da Bíblia esperando para te contar o que ela viveu e o que aprendeu. Esse é o Na Mesa com Elas, um encontro de alma para alma, onde histórias antigas se tornam respostas novas. E eu sou Érica Dias e te convido para um café à mesa da graça. Hoje quem senta comigo é a primeira, é aquela onde tudo começou. Ela viveu algo que fala muito sobre culpa, sobre fé, sobre recomeço, sobre obediência. E a palavra que me vem ao coração é Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça. Olá, Eva! É uma honra poder conversar com você. O seu nome é sinônimo de começo, de mulher. Você pode nos contar como foi ser a primeira? Olá, querida. O prazer é todo meu. Sabe, Érica, ser a primeira é uma sensação que não se pode descrever. Imagine despertar em um jardim tão lindo, com o Criador te olhando com amor e um propósito claro. Fui tirada da costela de Adão, feita para ser sua companhia. Um complemento. Tudo era novo, perfeito, uma alegria pura na presença de Deus. Recebemos instruções dele e orientações sobre como viver naquele jardim do Éden. Instruções de amor e limites. Nossa, eu imagino como deve ter sido viver naquele jardim. Mas teve um momento que deve ter sido muito difícil para você, que foi a tentação. Eu sei que é doloroso falar sobre a sua escolha, mas você poderia me contar um pouco? Claro, aquele momento, a voz sutil, a dúvida plantada na minha mente. Deus havia nos dado tudo, mas o tentador fez parecer que havia algo melhor do que sua palavra. Eu sabia as instruções, mas desejei a sabedoria que ele prometia. Se eu tivesse sido submissa, se eu tivesse esperado não chegar e trocado uma ideia com ele, mas não. Toda independente, fui e tomei a decisão sozinha. E ela mudou o curso de tudo, para mim, para Adão e para a humanidade. Foi um erro imenso, uma desobediência que trouxe dor e perda do jardim. E Adão poderia ter me segurado, mas ele foi omisso. E depois jogou a culpa toda em mim. Sabe, Érica, não dê ouvido às vozes que te afastam daquilo que Deus já te disse. Eu tinha tudo. Eu tinha presença, identidade, propósito e um lugar de paz. Mas deixei que uma dúvida plantada na viesse desobediência. O inimigo não me tirou nada à força. Ele apenas me convenceu a abrir mão. Nossa, essa é uma história que mexe com a gente, né? Só que também nos ensina muito. Eu sinto, Eva, que muitas vezes eu tomo decisões sem buscar a sabedoria de Deus. E quantas vezes eu faço isso? Eu questiono aquilo que Deus já afirmou, negociando princípios por promessas vazias, e no final eu me escondo como você e Adão, com medo, com vergonha, com culpa. Eu entendo essa sensação mais do que você imagina. Mas saiba, mesmo após o erro, Deus não me abandonou. Ele esteve presente, ele nos guiou, ele vestiu nossa nudez e nos deu a promessa de um futuro. E é isso que eu quero te dizer. A parte mais importante da minha história, mesmo nos erros mais profundos, podemos aprender e crescer. Deus ainda caminha pelo jardim. Ele ainda chama nosso nome. Ele ainda cobre nossa nudez com graça e ainda nos dá recomeços. Posso te dar 3 conselhos que eu aprendi com a vida, com a dor e com a misericórdia de Deus? Claro, será um prazer aprender com você. Só me dá um minuto que eu vou pegar um lápis aqui, porque eu quero anotar. E você que está aí ouvindo conosco, anote esses 3 conselhos, porque eu sei que eles podem mudar a nossa história para sempre. Em primeiro lugar, aceite suas escolhas e aprenda com seus erros. Não adianta nada tentar apagar o passado. O que passou te moldou. Olhe para a decisão e veja o que te ensinou sobre você e sobre o que você valoriza.
Em segundo, Deus está sempre presente. Mesmo quando você se sente perdida, envergonhada ou longe, o amor dele não se retira por causa de um tropeço. E por último, a vida é feita de decisões e aprendizados. Cada escolha, acertada ou não, traz uma oportunidade de crescer em sabedoria. Nossa, Eva, eu anotei aqui e eu sei que eu não vou esquecer. Eu vou até repetir. Aceitar as minhas escolhas e aprender com os meus erros. Deus está sempre presente. E por último, a minha vida é feita de decisões e aprendizados. E eu estava aqui pensando, quais são as escolhas recentes que eu tenho tomado sem buscar a sabedoria de Deus? E sobre os erros que me doem. Como é que eu posso aprender com os erros sem me culpar? Sabe, entenda uma coisa: o erro te ensina e a culpa te paralisa. Liberte-se da sua culpa para reter o aprendizado. Eu vou fazer isso. Com certeza eu vou fazer isso, mas eu preciso da graça para seguir em frente e da sabedoria para decidir. Eva, será que você pode orar comigo? Ou melhor, será que nós podemos orar juntas? Claro, Senhor, ajuda-nos a aprender com as nossas escolhas e a caminhar com sabedoria, mesmo quando falhamos. Que sintamos a tua presença e o teu amor incondicional em cada passo das nossas vidas. Que a sabedoria do alto guie os nossos pés e os nossos corações. Amém. siga em paz, querida. Você é amada e a sua história de aprendizado continua a ser escrita por suas mãos. Nós vamos fazer isso. Sabe quantas vezes, talvez você que está aí me ouvindo, também se sente assim, tentando esconder aquilo que Deus já decidiu perdoar. Mas hoje eu quero te dizer que a graça faz o que o medo não consegue. Ela nos chama pelo nome e ela nos veste de novo. Obrigada, Eva. Obrigada por sentar comigo e por nos lembrar que a culpa não foi o fim, mas foi o início da graça. Que cada mulher que ouviu esse episódio saiba uma coisa: Deus não nos chama para viver sobre o peso do erro, mas sobre o abrigo do amor. E assim a gente termina esse encontro, lembrando que o Éden pode ter sido fechado, mas o caminho da graça não. Este, ele foi aberto. Eu sou Érica Dias e esse foi o Na Mesa com Elas. Que a graça que te alcançou hoje continue te conduzindo. Até a próxima mesa. Na Mesa com Elas, histórias de mulheres e encontros com a graça.